No capítulo 15 de Lucas, encontramos Jesus a falar para todos os seus acompanhantes e ouvintes. Jesus costumava ser seguido pelos seus discípulos, pelas mulheres que os serviam, por pessoas interessadas em ouvir a sua mensagem, mas também por fariseus que o queriam apanhar em algum erro para então o desacreditar. E Jesus, quando falava às pessoas, ele tentava abarcar todos aqueles que o ouviam, tanto os crentes como os descrentes, assim como inclusivamente aqueles que lhe queriam fazer mal. E nesta ocasião, Jesus conta 3 histórias para todos os seus ouvintes: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. E em todas elas acontecem também 3 grandes festas, 3 grandes celebrações. A primeira encontramos nos versículos 3 a 7, onde Jesus conta a história de um homem que perde uma das suas ovelhas, vai à sua procura, encontra e leva-a de volta. E após a levar de volta, chama todos os vizinhos para fazer uma grande festa, porque encontrou a ovelha que estava perdida. Agora, todos os ouvintes entenderam esta história, porque as ovelhas tinham um grande valor naquela altura. A lã era muito cara. Portanto, a festa não foi feita por causa da ovelha, mas sim devido ao êxito do pastor e em honra a este pastor por ele ter encontrado a ovelha. Nos versículos 8 a 10, Jesus conta outra história, agora sobre uma mulher que perde uma moeda. Esta moeda também está perdida e, tal como todos os objetos inanimados, não tem consciência, não sabe que está perdida. Esta moeda retrata todas as pessoas do mundo que estão perdidas. Perguntam, mas por que eu necessito de salvação? Eu não preciso disso, eu não preciso de Deus. E isto revela exatamente o seu estado de inconsciência. Estão perdidos, mas não sabem que estão perdidos. Agora, o que acontece nesta história é que esta mulher corre toda a casa e procura em todos os cantos por esta moeda perdida, até que finalmente a encontra. E assim como na história anterior, também ela chama todos os seus amigos e juntos fazem uma grande festa, porque esta mulher encontrou a moeda que tinha perdido. Na terceira história, que é contada por Jesus, encontramos um filho que está perdido, condenado, mas que é encontrado e é trazido de volta à vida. E por isso, também o seu pai faz uma grande festa e convida todo o povo para esta celebração. E estas são as 3 grandes festas do capítulo 15 de Lucas. 3 grandes celebrações que ilustram a alegria e o gozo de Deus em salvar o que se tinha perdido. A primeira história, no versículo 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Na segunda, no versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E na terceira, encontramos um pecador que se arrepende e por isso é feita uma grande festa. Portanto, estas 3 festas simbolizam a festa que é feita no céu por cada pecador que se arrepende. Porque Deus não tem gozo na morte do pecador. Em Ezequiel 33:11 nós podemos ler: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E por outro lado, Deus tem gozo na salvação dos pecadores. Sofonias 3:6-7 diz: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Quando pensamos em Deus, pensamos num ser divino, com pleno entendimento do pecado, ponderado, sereno, sério. Mas geralmente não pensamos em Deus cheio de alegria, cheio de gozo, com as mais belas expressões de júbilo, porque um pecador se salvou. Não pensamos em Deus a fazer uma grande festa, cheio de alegria,
mas é exatamente isso que acontece. E quando é que Deus obtém esta alegria? Quando um único pecador se arrepende. Porque é isso que nos dizem os versículos 7 e 10 de Lucas 15. Quando um pecador se arrepende. Deus não está à espera que 1000 pecadores se arrependam para fazer uma festa no céu. Deus não está à espera que 100 pecadores se arrependam. Ele faz esta festa e convoca todas as hostes celestiais por um único pecador que se arrepende. Assim é o nosso Deus maravilhoso. Mas vamos agora analisar o capítulo 15 de Lucas com mais profundidade. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os publicanos eram as pessoas mais mal vistas na sociedade judaica. Eram a escória da sociedade. Eles eram judeus que coletavam o dinheiro do seu próprio povo para dar aos seus opressores, os romanos. E isto unicamente para obterem benefícios. Além disso, era comum roubarem o seu próprio povo. Todos recordam com certeza a história de Zaqueu. Pois bem, ele era um publicano. E os publicanos, ou coletores de impostos, não recebiam o dinheiro só por o pedirem. Pois, como sabemos, o povo judeu não lhes queria pagar porque estavam em contrário de tudo aquilo que eles faziam. Mas para eles, os publicanos eram considerados traidores. Então, para os publicanos coletarem o dinheiro, faziam-se acompanhar de ladrões, assassinos e violadores, que os ajudavam então a coletar este dinheiro dos seus próprios irmãos. Ou seja, eles funcionavam como um grupo de crime organizado, aquilo a que hoje em dia podemos chamar de máfia. Mas esse era justamente o tipo de pessoas que se chegava a Jesus. Era o tipo de pessoas que seguia a Jesus. Se lerem o último versículo do capítulo 14, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E logo de seguida passa para este texto, onde explica quem é que acompanhava Jesus. Os que ouviam Jesus e que o acompanhavam eram os publicanos e os pecadores. E estas eram as classes sociais mais desprezadas por todos, mas principalmente pelos fariseus. Agora é claro que isto indignou a elite religiosa judaica. No versículo 2, isto é claro na acusação que é feita a Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus, que já numa altura tinham acusado Jesus de fazer milagres em nome de Satanás, estavam agora completamente furiosos. Porque Jesus também se sentava à mesa com pessoas que ele sabia que pertenciam a Satanás. Os fariseus achavam-se tão justos que até atribuíam um nome a este tipo de pessoas. Em hebraico o nome era Ham-Hatitz, que significa impuros. E eles tinham um conceito tão negativo destas pessoas que no Talmud, que é o livro sobre as leis e costumes judaicos, tinham escrito: não te aproximes destas pessoas, nem sequer para ensinar a lei de Deus. Os fariseus eram na realidade anti-evangelho. Eles não queriam pregar as boas novas da salvação a todas as classes sociais, que segundo o seu standard eram pecadoras. Eles não queriam ter nada a ver com essas pessoas. Mas, por outro lado, Jesus queria ter tudo a ver com essas pessoas. E nessa altura, Jesus deve ter dito aos fariseus: então vocês pensam que eu represento Satanás? Deixem-me dizer-vos uma coisa sobre Deus. Deus enche-se de alegria quando um pecador se arrepende e quando os perdidos são encontrados. E isto leva Jesus à terceira história deste capítulo, que começa no versículo 11. Mas antes de lermos este versículo, eu gostaria de vos falar um pouco como funcionava a sociedade do Médio Oriente naquela altura e que ainda se mantém nos dias de hoje e em alguns locais do Médio Oriente. Tanto naquela altura como hoje em dia, a sociedade do Médio Oriente baseia-se no conceito de vergonha-honra, onde tens que fazer tudo para evitar a vergonha e o máximo para trazer honra para ti
e para a tua família. E tudo aquilo que tu fazes individualmente acaba por se refletir na tua família. E gostava de contar uma história verídica de algo que aconteceu numa família dessa região. Uma rapariga que pertencia a uma família muçulmana, ela decidiu aventurar-se fora de portas e foi estudar para a Inglaterra. Ela esteve durante alguns anos nesse país, onde terminou por se converter ao cristianismo. Agora, quando ela regressou ao seu país, e estando em sua casa, a sua família começou a reprovar a sua ação e a dizer que era uma vergonha para toda a família e que isso tinha que ter um fim. Então os seus familiares agarraram-no com toda a força contra a parede, enquanto o seu tio agarra no pau e começa a bater-lhe com toda a força, com o intuito de a matar. A sorte desta jovem foi alguém ter ouvido gritos na rua e ter entrado no interior da sua casa no momento exato, senão estaria morta neste momento. Agora, se vocês entenderem bem este exemplo, podem entender esta parábola de Jesus. Porque Jesus junta nesta história o elenco de pessoas mais vergonhosas de sempre. São 3 pessoas e todas elas são vergonhosas. O pai é uma vergonha, o filho mais velho é uma vergonha e o filho mais novo também é uma vergonha. E a vergonha chega a ser tanta que se torna um escândalo para os fariseus que ouvem esta história contada por Jesus. Mas vamos ler o texto bíblico para irmos ao encontro da primeira pessoa ou da primeira personagem vergonhosa que encontramos, o filho mais novo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. Que me pertence? Em primeiro lugar, quem tinha o direito de fazer este pedido era o filho mais velho, pois ele era o primogênito. Mas nem ele a fez, porque sabia que apenas tinha esse direito após a morte do seu pai. E isto, na cultura do Médio Oriente, era o mesmo que desejar a morte do pai. Não se pode fazer isto. É um comportamento escandaloso e vergonhoso. E nós sabemos que o filho mais novo não pede unicamente ao seu pai a sua parte dos bens para ajudar o pai, ou para ajudar a família, ou para fazer crescer a família, ou o negócio da família. Ele quer simplesmente ir embora. Ele não quer ter nada a ver com a sua família ou com o seu pai. Ele não quer esperar mais. Ele quer a sua liberdade, a sua independência, quer o que lhe pertence e ir embora. E isto é um escândalo. É um escândalo para os fariseus que ouvem atentamente a história de Jesus. É uma violação de tudo o que eles conhecem e pensam sobre relações familiares. Como pode um filho fazer uma exigência destas a um pai? Para os fariseus e para qualquer pessoa do Médio Oriente, só podia haver uma resposta para esta falta de respeito e este ato vergonhoso do seu filho. Ele teria que ser levado para o centro da aldeia e, à vista de todos, ser chicoteado publicamente. Mas, para a insatisfação dos fariseus que ouvem atentamente a história de Jesus, o pedido vergonhoso do filho obtém uma resposta ainda mais vergonhosa. E ele repartiu por eles a fazenda. Nesta altura, seguramente que os fariseus diriam a Jesus: não, alto aí, isso não pode ser. Não sei que história é essa, mas isso é impossível. Depois de uma desonra tão grande, nenhum pai atuaria dessa maneira. Não se pode dar nada a alguém tão insolente. Mas foi isso exatamente o que o pai fez. Ele abandonou toda a sua honra, colocou-a de lado e cobriu-se de vergonha. Para os fariseus, isto não podia ser possível. O filho teve um ato vergonhoso, desonrou o pai. Mas o pai foi ainda pior que o filho. Foi um pai débil, sem autoridade e sem honra. Mas durante tudo isto, aonde é que anda o filho mais velho? Como podemos ver anteriormente, ele também recebeu a sua parte dos bens,
Porque é que ele não fez aquilo que lhe competia como filho mais velho? Ele devia aconselhar o seu irmão para não tomar aquele caminho. E, além disso, devia proteger os interesses do pai. Mas ele apenas recebeu a sua parte e ficou caladinho. Portanto, como devem imaginar, tudo isto na mente dos fariseus que ouvem a história de Jesus é um absurdo e é uma vergonha. O pai comportou-se de uma maneira absurda. O filho mais velho foi absurdo. E o filho mais novo também foi um absurdo. Foi tudo uma autêntica e completa vergonha. Mas a história ainda fica pior. Porque agora chegamos à parte da rebelião vergonhosa. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Como é que alguém vende tudo em tão pouco tempo? Propriedades, gado? Como é que consegue vender tudo? Vendendo barato. É a maneira mais fácil para se conseguir dinheiro rápido. E desta maneira, pôde então partir para essa terra longínqua, um país pagão e idólatra. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E por isso é que é chamado de pródigo. Pródigo significa quem esbanja, ou seja, aquele que despende excessivamente. Mas até este ponto está tudo debaixo do seu controle. Malcriado, rebelde com o pai, mas com dinheiro no bolso e num ambiente onde pode satisfazer todos os seus desejos. Até que algo acontece. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele gastou todo o seu dinheiro e, para piorar a situação, na terra onde ele está, não há comida. Eu não sei se alguma vez viram algum vídeo de como é o processo da fome. Quando começa a faltar comida e não há nada para comer, primeiro as pessoas começam por se alimentar de bichos, escaravelhos, mosquitos, lagartas. Depois começam a comer a sola dos seus sapatos. Passada esta fase, começam a lamber pedras para enganar a fome. Até que finalmente terminam por se comer uns aos outros. Aliás, o Antigo Testamento relata-nos histórias onde, em épocas de grande fome, se comiam os próprios bebés. E esta era a situação naquela altura. Uma grande fome tinha assolado aquela região. Como é que o filho pródigo decide então resolver a sua situação? E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E chegou-se, diz o texto bíblico. Chegar-se neste contexto significa pegar-se como cola, colar-se e não descolar até receber algo em troca. Ele sabia que corria risco de vida, que necessitava de comer. Ele então decide colar-se a alguém para salvar a sua própria vida. E o que é que faz este alguém? O que é que faz esta pessoa? Manda-o apacentar os porcos. E agora é que os fariseus chegam ao seu limite. Com os porcos, impossível! Um jovem judeu nunca estaria a rebolar juntamente com os porcos. O porco é um animal imundo. Não é possível! Esta era simplesmente uma situação completamente ridícula para os fariseus. Mas chegando ao versículo 16, entendemos quais eram as verdadeiras intenções do cidadão daquela cidade. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, porque os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. O homem não lhe ia pagar, ele não o ia alimentar, ele apenas se queria livrar dele. E então ali estava este jovem, desejando o que os porcos comiam. E ele agora não está apenas no meio deles, ele agora é parte deles. É como se fosse um porco também. E é aqui que os fariseus que ouvem a história de Jesus não se controlam. Como é possível um rapaz judeu, um porco? Esse é o pior pecado possível, na pior condição
possível. Ninguém chegaria a esse ponto. Esse episódio nunca poderia acontecer. Jesus, nesta história do filho pródigo, faz o retrato de um pecador imprudente, imoral, sem honra, sem respeito e esbanjador. Este é um pecador que está em rebelião contra Deus, contra a sua bondade e contra a herança disponível para ele. Este é o pecador que odeia a presença de Deus, que odeia a sua vontade e que evita toda a responsabilidade. É o pecador que gasta todas as riquezas que lhe foram deixadas por herança. Então Jesus inventou o maior pecador de todos. E talvez ninguém seja assim tão mau, mas se alguma vez existiu uma pessoa assim, é importante ver como Deus o tratou. Porque se Deus pôde perdoar o maior pecador de todos que Jesus pode inventar, então Ele pode perdoar todos os pecadores. Agora, já falámos da rebelião vergonhosa, mas queria falar-vos agora também do arrependimento vergonhoso. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? A palavra grega que foi traduzida para trabalhadores é mistios. E esta palavra significa servo contratado. Estes servos eram contratados ao dia. Podiam ter trabalho num dia e no outro, possivelmente, já não tinham trabalho. Mas estes trabalhadores tinham abundância de comida. E porquê? O jovem recordou que o seu pai dava a estes trabalhadores mais do que eles necessitavam. Recordou que o seu pai era generoso. Recordou que o seu pai tinha compaixão dos pobres. Recordou que o seu pai era compreensivo. Recordou que o seu pai era bom. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele decide voltar. Ele espera a compaixão do seu pai. Mas ele sabe que vai ser castigado e humilhado pelo seu comportamento. Na cultura do Médio Oriente, se uma pessoa regressa à sua comunidade depois de fazer o que este jovem fez, não é apenas ele o desonrado. É ele, a sua família e inclusivamente toda a sua aldeia. É uma vergonha e uma desonra para todos. Aliás, nestas condições, ainda que esta pessoa esteja viva, esta pessoa é considerada como estando morta. Então, quando acontece algo deste género, o costume é juntar toda a aldeia para defender a honra do pai. E para isso, maltratam, desprezam e condenam a pessoa em causa. E este jovem, o filho pródigo, sabe que tudo isso vai acontecer. Ele sabe, inclusivamente, que o costume é o pai deixar que façam tudo isso durante vários dias e apenas passado alguns dias é que o pai aparece junto do filho para este ser chicoteado publicamente e depois então conceder-lhe uma audiência. E as chicotadas e a audiência servem para o filho recuperar a honra perdida. E depois desta audiência, ele é condenado e obrigado a restituir tudo o que levou do pai. E unicamente depois de restituir tudo, é que recupera a sua honra. E então o filho pródigo sabe que ao voltar vai passar por uma situação humilhante, dolorosa e difícil. Mas como diz o final do versículo 17, padeço de fome. Ele está a morrer, não tem outra solução. Ele sabe que vai sofrer ao voltar. Mas também tem a certeza de uma coisa. Ele sabe que o seu pai é compassivo, generoso e bom. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E aqui está o pecador em desespero, que chega ao fim da sua vida. O pecador que sabe que já não tem outra solução a não ser voltar para o Pai. Ele não tem outro lado para onde ir. E pensa: tenho que ir para onde eu sei que é bom. Não importa o quanto custe. Vou trabalhar, seja o que for necessário, mas tenho que viver.
E aqui está o legalismo, a salvação por obras, onde apenas se pode obter a reconciliação com Deus através da restituição. E essa era a maneira de pensar dos fariseus. E por isso é que eles devem ter pensado nesta altura: bem, até que enfim que apareça alguém que diz alguma coisa com pés e cabeça. Até agora esta história tem sido tão estranha que este é o primeiro ato honroso que este homem faz. Certeza que ele agora vai voltar e recuperar toda a sua honra. E levantando-se foi para seu pai, a cheirar mal, a cheirar a porco, a cheirar a pocilga, desnutrido, faminto, próximo da morte, miserável, um pecador imundo. E ele pode imaginar o que o esperava: maltrato, desprezo e condenação. Mas a história tem uma reviravolta incrível. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Parece que o seu pai estava à sua procura porque ele viu de longe. Este pai era rico, pois a Bíblia diz-nos que tinha vários servos. A sua casa estaria possivelmente num monte bem alto, pois ele consegue ver o seu filho à distância. Devia ser uma casa grande, como aquelas que se construíam nessa altura no topo dos montes. Casas estas que estariam unicamente ao alcance das pessoas do mais alto nível social, pessoas importantes como reis e governadores. E então podemos imaginar o seu pai, desde a sua casa, olhando para o caminho que levava à cidade à procura do seu filho. E quando o viu, qual foi o sentimento deste pai? Será que ele sentiu ódio, revolta, vergonha? O texto bíblico diz que se moveu de íntima compaixão. Ele sentiu compaixão do seu filho. Oh não, dizem os fariseus, mas será que este homem não tem remédio? Ele deveria estar zangado e irritado. Agora, compaixão? Este homem é um fraco, não tem valor nenhum, não tem honra nenhuma. Mas este pai sentiu íntima compaixão. E íntimo é algo pessoal, como se a dor do filho fosse a sua dor também. E então, conforme diz o texto bíblico, o pai sai correndo ao encontro do seu filho. Não pode ser, deveriam estar os fariseus a exclamar indignados. Os homens no Médio Oriente daquela altura não corriam. Era uma vergonha para eles. Eles tinham essa tradição de vestir uma túnica que os cobria até aos pés. E as mulheres ainda hoje usam as famosas burcas, porque na sua cultura era uma vergonha e uma desonra mostrar partes do corpo. Por isso é que eles não correm. Os homens não corriam para, neste ato, não mostrarem as pernas. Mas aqui está um pai, no alto da sua casa, talvez um palácio, olhando para o caminho da terra, quando vê o seu filho completamente sujo, imundo, cheio de pó e pecados. E corre a toda a velocidade pelo centro da cidade para alcançar o seu filho. Claro que para correr desta maneira teria que levantar a sua túnica. A palavra árabe para túnica é mashbutz, que significa o que me traz honra. E por isso mesmo é que os homens não corriam, para não perderem a sua honra. Mas agora o pai, ao correr em direção ao filho, está a tirar a atenção que está posta no seu filho, colocando-a nele próprio. E a passar a vergonha do filho para ele próprio. O pai era quem o procurava. O pai humilha-se e percorre todo o caminho a grande velocidade e toma todo o desprezo e vergonha do filho para ele próprio. Ele corre em direção ao seu filho com o objetivo de chegar a ele antes que a aldeia comece com os seus atos de condenação. E o que é que faz este pai quando alcança o seu filho? Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, abraça-o. E isso por si só já é um símbolo de reconciliação. As pessoas geralmente abraçam-se quando se reconciliam. Mas então e a restituição? Perguntam os fariseus que ouvem a história. Ele tem que devolver tudo o que levou. Ele não pode ser absolvido assim. Mas este pai
corre, abraça o seu filho e, além disso, ainda o beija. Quem simboliza este pai? Este pai é Deus, deixando a sua posição gloriosa e exaltada para vir ao nosso planeta imundo e contaminado, correndo pela nossa cidade, trazendo vergonha para Ele próprio, vergonha que nós merecíamos, para com ternura abraçar e beijar o pecador. Jesus está a dizer aos fariseus que se este não é o Deus deles, então eles não conhecem Deus. Eles apenas pensam que o conhecem. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E que nome se dá a isto? Graça. E é a graça que vemos neste ato do Pai. É a graça de Deus para todo o pecador arrependido. E depois de ser abraçado e beijado pelo Pai, o Filho começa com o discurso que tinha preparado nos versículos 8 e 19. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas não lhes parece que falta uma parte do discurso? Onde está a parte de faz-me como um dos teus trabalhadores? Ele agora não o diz, porque ele sabe que já não tem que trabalhar. Ele entendeu que recebeu graça da parte do seu Pai. O jovem recebeu reconciliação, restauração e perdão imediato. Ele tinha chegado àquela aldeia com uma ideia judaica, com uma ideia que muitos religiosos ensinam, que por obras seria salvo, que podia ganhar o caminho para Deus. Mas ele foi absolvido pela graça que lhe foi concedida. Quem é o pai desta parábola? Deus. Mas Deus encarnado. Deus em Cristo. É Jesus que busca a ovelha perdida. É Jesus também aquela mulher que procura a moeda que se perdeu. E é Jesus que está à procura do pecador perdido, antes que este se tenha sequer apercebido que está perdido. O amor de Deus pelo pecador é abundante. E Deus encontra o seu gozo, a sua alegria, quando um pecador se arrepende e é salvo. Mas, neste momento, chegamos à parte da reconciliação vergonhosa, segundo a ideia dos fariseus. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. A melhor roupa era uma roupa que estava guardada para grandes eventos, para casamentos, por exemplo. Mas o pai agarra nessa roupa e dá ao seu filho. E o que simboliza este ato? Este ato simboliza o pai a devolver a dignidade ao filho, a devolver a sua honra e a perdoar-lhe os seus pecados. O filho volta a ter o direito de ser chamado seu filho. Isto é pura e abundante graça. E além disso, também lhe entregou o seu anel. Isto é um ato muito importante, porque o anel naquela altura era símbolo de autoridade. Era com o anel que se assinavam todos os documentos. Portanto, isto significa que todos os privilégios lhe foram novamente entregues. E isto, queridos irmãos e queridas irmãs, foi o que aconteceu ao mais vil e imundo pecador que Jesus inventou. Foi-lhe dada a dignidade, a autoridade e toda a graça divina. E nesta altura os fariseus colocam as suas mãos na cabeça e dizem: não pode ser, isso é completamente ridículo, isso não pode acontecer em lado nenhum. Mas a história continua. Trazei o bezerro cevado. Este era o bezerro mais gordo de todos e dava para alimentar toda uma aldeia. Este bezerro devia estar guardado para o filho mais velho, talvez para o dia do seu casamento. Mas agora, ele é trazido para a celebração de uma festa. E esta festa é feita em honra de quem? Não é do filho, como podem estar a pensar, pelo menos simbolicamente, mas sim do pai. Pois foi o pai que se sacrificou e lhe deu toda a dignidade, honra e salvação. Quando há festa no céu por um pecador que se arrepende,
Não é em honra a Deus que se faz a festa, mas em honra do Salvador, em honra de Jesus, que se desonrou, humilhou e sacrificou por ti e por mim. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava morto em transgressão e pecados, mas reviveu. E durante esta reconciliação começam a alegrar-se pai e filho. E a festa está no seu auge. Mas existe uma pessoa que pertence a esta história que não está na festa. O filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho só aparece agora. Chega durante a festa. Não sabe o que é que se está a passar. Ou seja, é notório que não mantinha uma relação com o pai, porque ele nem sequer foi informado daquilo que se passava. Ele estava em casa do seu pai, mas mantinha uma religião hipócrita. O pai não o chamou, porque sabia que ele não ia sentir nenhuma alegria no regresso do irmão. Não ia ter gozo na sua reconciliação e salvação. Quem simboliza este filho mais velho? Os fariseus. Os fariseus que ouviam a história de Jesus. Pois eram eles que estavam sempre a queixar por Jesus receber pecadores e por Jesus sentar a comer com eles, também se recordam. E então os fariseus, que até agora tinham sido apenas os ouvintes, tinham sido apenas a audiência, são agora introduzidos inteligentemente por Jesus nesta história. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele não entendia o que estava a passar, não entendia o motivo de tanta alegria. E ele lhe disse, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Então o filho mais velho começa a entender o porquê da festa. E o servo diz-lhe que houve uma reconciliação entre o pai e o irmão. Mas ele se indignou e não queria entrar. Qual foi a atitude do filho mais velho? Ira, ódio, revolta. Isso leva-nos de volta ao versículo 2. Quando os pecadores se aproximavam de Jesus, os legalistas, os fariseus, estavam sempre cheios de ódio. Este tipo de pessoas é sempre inimiga da graça de Deus. Detestam quando alguém obtém salvação pela graça de Deus. Agora, claro que o filho mais velho está zangado. É que ele está tão perdido como estava o seu irmão. Ele também não tem uma relação com o pai. Ele esconde os seus pecados dentro do seu coração e vive um tipo de religião exterior, tentando desta maneira obter todas as riquezas do pai através de obras exteriores e não através da sua entrega, da entrega do seu coração. E sendo o pai, instava com ele. Aqui temos outra vez Jesus a descer do seu trono celestial, movido de compaixão, de misericórdia e de amor. Desta vez, pelos hipócritas. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. Eis. Será esta uma forma correta de se dirigir a um pai? Eis é um termo de superioridade, eis. E se nós analisamos esta história, nós vemos que até o filho pródigo, que supostamente é o mau desta história, quando falou com seu pai, disse, pai, pequei contra ti. E ele continua dizendo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele agora está a afirmar que o seu pai nunca lhe deu nada bom. Está completamente frustrado e enervado. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Esta é uma declaração tão vergonhosa que caracteriza tão bem os fariseus. Eles desprezam a graça, não gostam de ver pecadores com direito à salvação. Mas o pai é compassivo e responde-lhe, filho, reparem na ternura e no amor. O filho diz-lhe, eis, com desprezo. Mas o pai diz, filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se.
Era justo, ou seja, era algo que tinha que ser feito. Deus não consegue travar a sua alegria cada vez que um pecador se arrepende, porque essa alegria é uma demonstração da sua graça abundante. E assim termina o capítulo 15 de Lucas. Mas o que é que acontece depois? Será que esta história termina aqui? No Médio Oriente, como as histórias eram transmitidas verbalmente, e para serem mais fáceis de decorar, era usado um sistema de 8 estrofes por história. Nesta história, encontramos as 8 estrofes na rebelião do filho pródigo, mas apenas 7 estrofes para a sua reconciliação. Onde estará a última estrofe, então? Permitam-me terminar esta história com aquilo que nos ensina a Bíblia. Ao ouvir as palavras do pai, o filho mais velho agarrou num bocado de madeira e começou a bater no seu pai. E enquanto batia no seu pai, dizia: és um louco, és uma vergonha, uma desgraça. Alguém tem que honrar esta sociedade. E para isso, convém que eu morra para o bem de muitos. Convém que eu morra para eliminar a vergonha que todos passamos. Tanto lhe bateu que acabou por o matar. Nesta história, o filho mais velho simboliza os fariseus. O pai simboliza Jesus. Foram os fariseus e os hipócritas que prenderam Jesus e o crucificaram. E este é, infelizmente, o fim desta história. Mas a ironia é que o pai, ao ser morto, pagou a morte do seu filho chamado pródigo. E isto foi o que Jesus fez por ti e por mim. Isto foi o que Jesus fez por todo o pecador, quer seja hipócrita ou pródigo. Porque foi isto que Jesus, quando veio a esta terra, se dignou a fazer por nós. E porquê é que Deus suportou tudo isto? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. A afronta, ou seja, a vergonha. Ele suportou alegremente toda a vergonha pelo gozo de ver todos os pecadores arrependidos salvos. E por ter suportado toda essa vergonha, o pecador tem agora a oportunidade de perdão, reconciliação e salvação. Ser-nos concedido o direito de sermos chamados filhos de Deus, o título mais bonito da história. Que Deus te abençoe grandemente.